tem para colocar para a gente. Vai ser um dia, eu vou trabalhar sobre o porquê adoecemos. Nós temos, às vezes, a marca genética que vem no gene. E por que algumas pessoas não desenvolvem? E junto com o porquê adoecemos, nós vamos explicar a epigenética. Nós vamos falar de epigenética, aquilo que está acima da genética. Nós vamos explicar sobre epigenética e o adoecimento. E nós vamos conversar com vocês os pilares para não estar adoecendo. Nós vamos explicar os tipos de emoções. Vocês sabiam que as emoções positivas potencializam saúde e as emoções negativas potencializam doenças? As emoções negativas, ansiedade, tristeza, raiva. As emoções positivas, amor, felicidade e alegria. Então esse é o primeiro tema. O segundo tema, à luz da neurociência, eu vou explicar aquelas questões da depressão, a segunda doença que mais mata. A primeira que mais mata é a do coração. O segundo tema, a segunda aula, vai ser sobre depressão. Mas aí eu vou explicar sobre neurotransmissores. Eu vou falar da dopamina, da serotonina, da adrenalina, que são aqueles 3 neurotransmissores responsáveis pelas quedas na fenda sináptica. Eu vou explicar o que são neurotransmissores, para a gente poder ter controle sobre o que é tristeza, o que é frustração, o que é depressão, porque muitas pessoas confundem. E aí eu vou trazer a luz da neurociência. Eu tô com outro livro aqui também da neurociência, do Robert Flint. Eu tenho também aquele do Eric Kandel, que eu já estou preparando, porque como eu vou para a Argentina, ficar quase um mês lá fazendo doutorado, estou fazendo também essa segunda pós em neurociência, então a aula vai ser sobre a depressão, entendendo que a depressão ela tem uma base dos neurotransmissores, tem uma base para você entender da química cerebral, e aí você precisa entender da neurociência. E o terceiro tema, eu vou trabalhar com vocês por que algumas pessoas são mais suscetíveis a perdas e outras são mais aquelas que sabem enfrentar as derrotas e as perdas. Aí eu vou falar da neurogênese, eu vou falar da neurogênese é nascimento dos neurônios, eu vou falar da neuroplasticidade, porque nós vamos aprender a dar plasticidade às nossas emoções, para a gente não precisar ficar fragilizado por tudo, porque hoje o que se espera do profissional é que ele tenha inteligência emocional, que ele seja resiliente, que ele seja proativo. E nós vamos trabalhar isso no tema pessoas que superam as dificuldades. Nós vamos falar do perfil das pessoas que superam as dificuldades, mas nós vamos falar também à luz da neurociência. Então esse mês de agosto eu vou trabalhar os 3 temas atrelados à neurociência. Eu vou trabalhar eles entendendo por que nós estamos do jeito que estamos. E eu acho que nós não devemos mais nos distanciar da neurociência. O que nós temos que fazer é nos aproximar, porque quanto mais a gente entende a química cerebral, a gente entende que é como desvendar os mistérios do cérebro e da consciência. Freud, quando ele falou da consciência. A consciência é aquilo que você não pega, que é a mente, que é a psique, que é a emoção. Aí Freud trabalhou as 2 teorias dele, topográfica e estrutural, e todas as correntes do Freud. Freud é apaixonante. Mas hoje, depois que Eric Kandel comprovou que no hipocampo, o local das memórias, o inconsciente talvez esteja lá no hipocampo, nas memórias, as memórias de longa duração, as memórias de pouca duração, a gente tem que entender que quanto mais a gente entender de neurociência, tá? Que neurociência é o futuro, é o que há. Quanto mais a gente entende de neurociência, mais a gente vai se dar bem na vida. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com você da plasticidade comportamental, porque eu estou pegando um pouquinho da plasticidade, neuroplasticidade, mas a plasticidade comportamental, você dá plasticidade aos seus comportamentos. E o que são pessoas que dão plasticidade ao seu comportamento? São as pessoas que têm mais empatia, são as pessoas que sabem vivenciar mais frustrações, são as pessoas que sabem ter mais capacidade de conseguir superar suas dificuldades, são as pessoas que têm capacidade de vivenciar os desafios e não ficar parada. Isso é uma pílulazinha, desculpa o erro, uma pílulazinha da aula que vai ser vivenciando as perdas para poder superar as perdas. Pessoas que ficam paralisadas nas perdas são aquelas pessoas que têm um comportamento de achar que o mundo conspira contra elas, que a nuvem e a chuva só caem em cima dela. Não, o sol tá para todo mundo, o sol não brilha só para algumas pessoas. E as pessoas que têm mais essa plasticidade cerebral, elas são aquelas que estão usando mais as questões do cérebro atrelado à consciência. Não dá pra gente ficar mais fugindo do saber da neurociência. A neurociência tá aí
batendo na nossa porta e você vai falar, não entra porque eu não quero aprender, ou você vai falar, entra, vem, eu vou te entender, eu vou entender para trazer uma melhor qualidade de vida para mim. Então, a nova formação em neurociência é só em 2020, que são 7 meses. Mas nós vamos trabalhar agora no mês de agosto, 3 aulas usando o saber da neurociência. Eu estou tendo aula com vários professores, Carmita Abdon, com Pondé, com Karnal, com Pouzak. Pouzak é um economista que estuda neurociência atrelada à economia. Vocês já pararam para pensar o que a economia tem a ver com o cérebro? Tudo! E aí eu estou estudando com vários professores. Carmita Abdon, ela é uma psiquiatra sexóloga. Quando eu vi a grade curricular, eu fui correndo e me matriculei na neurociência pela PUC. Então agora eu sou uma doutorando em psicologia e nova pós-graduação. É muito bacana porque quanto mais a gente estuda, mais a gente dá plasticidade ao nosso cérebro. Aí a gente faz exatamente aquilo, neuroplasticidade. Porque lá quando eu era jovem, acreditava que a personalidade era formada e depois nunca mais modificada. Hoje a gente já sabe que até os novos neurônios podem nascer na gente. Não é porque eu tenho 58 anos que eu não estou fazendo nascimento de novos neurônios, que é neurogênese, nascimento de novos neurônios. E também nós temos que entender que pessoas resilientes acabam caminhando com pessoas resilientes, que é o neurônio espelho do Giacomo, esse italiano que descobriu, se eu bocejar aqui, só em falar em bocejar, todo mundo já ficou com vontade de bocejar, é a teoria do neurônio espelho. Então eu vou trabalhar essas teorias com os temas de agosto. E eu tenho também a formação clínica infantil, que aí dura 5 meses, que é eu e a doutora Flávia. Nós vamos trabalhar, para você que já é psicólogo, pedagogo, trabalha com criança, você trabalha em escolas, você trabalha em consultório, nós vamos ensinar sobre crianças e adolescentes. Então, é uma oportunidade. E se você mandar seu contato para 2799505-1960, você vai receber todas as informações. Apesar de ser em agosto, vai ser dia 21, 23 e 30 de agosto, são os dias das aulas. Nós estamos agora, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma promoção só para os ex-alunos. Nós temos 25 oportunidades de matrícula para cada turma para os ex-alunos. Assim que for concluída, a gente vai abrir oportunidades para vocês também, porque na verdade cada aula é 350. Cada aula dessas online, se são 4 horas de aula, você vai levar para casa o PDF da aula, você vai ter o chat para esclarecer dúvidas na hora da aula, você vai ter seu certificado que vale como atividade complementar. Então é uma oportunidade de você estar junto comigo, estudando comigo. E eu sou uma pessoa extremamente dopaminérgica, motivada. Aí você vai ter uma aula lá do perfil das pessoas que vencem as dificuldades, você vai entender dos neurotransmissores, você vai poder entender um pouco dos neurotransmissores, que é uma oportunidade. Se você perder a oportunidade, daqui a um ano, de repente, você vai se arrepender de ter perdido a oportunidade. Então vem comigo, vem estudar comigo. E se você quiser fazer a psicanálise, eu tenho a psicanálise que começa agora no dia 26 e 27 de agosto, segunda e terça à noite. A formação em psicanálise, ela dura 30 meses e é uma formação que você vai fazer o tripé da psicanálise. Você vai estudar a teoria, você vai ter que passar pelo processo de análise e você vai ter que simplesmente ter pacientes piloto depois que você faz o processo de análise. Então a psicanálise é muito legal porque você vai ter o autoconhecimento, você vai resgatar o seu inconsciente, porque o primeiro inconsciente que você tem que entender é o seu inconsciente. Quando você entende o seu inconsciente, aí você dá conta de entender o inconsciente dos outros. E não adianta você achar que a psicanálise é um curso que tem início. Ele tem início, mas não tem fim, porque o psicanalista, ele estuda a vida toda. E o psicanalista é aquele que trabalha com as demandas emocionais das pessoas, atendendo o inconsciente das pessoas. A diferença de psicanalista, psicólogo e médico psiquiatra. O médico psiquiatra faz medicina, depois faz uma especialização em psiquiatria. A psicologia é uma graduação. E a psicanálise é um curso que você faz depois da graduação. Não é uma pós-graduação, porque a psicanálise ela é livre. Mas sabendo que você começa a estudar, é um saber que você começa. Você estuda os compêndios do Freud, você estuda os contemporâneos do Freud, você tem que ler as obras do Freud, você tem que ler as biografias do Freud. Aqui eu tenho algumas biografias do Peter Gay, do Ernest Jones, da Elizabeth Rudinesco. Você tem que ler muito. O psicanalista se constitui pela leitura. Então eu convido vocês a estar comigo
comigo na aulas online, nós vamos aprender os 3 temas à luz da neurociência, ou convido você a estar comigo também aprendendo sobre a formação teórica psicanálise.